Nesse vídeo você não vai só aprender a dimensionar o volume do reservatório. Você vai ter uma aula de projetos de reservatório e ver como que você pode dividir os volumes, né, as células desses reservatórios. Então, vamos lá. Estamos aqui com a nossa planilha, tá? Porque ela vai nos ajudar aqui nos cálculos, mas eu vou abrindo as células aqui para vocês entenderem as fórmulas, tá? Primeiro passo, sempre a gente precisa dimensionar o volume, que é o, né? Mas aí meu intuito não é só mostrar como é que dimensiona o volume, é mostrar o restante aí das regrinhas para vocês, tá certo? O volume sempre vai ser de acordo com o consumo diário da população. Normalmente é o consumo diário vezes dias de reserva que você vai reservar desse consumo diário. Primeira coisa então é entender qual que é a população e quantas pessoas são. Como aqui esse canal é focado em edifícios residenciais, e às vezes ele vai ter um comércio ali, alguma coisa ou outra, mas ele é focado nisso, nós vamos encontrar aqui a população. A população de um edifício, nesse caso, é 216 pessoas. Na parte residencial, normalmente ela é calculada pelo número de dormitórios. Em algumas cidades é calculado pela área do apartamento. Tá certo? Então aqui, nesse caso, é em Joinville, esse prédio. E em Joinville eles pedem que a taxa de ocupação seja de 2 pessoas por dormitório. Tá bom? Então aí vem aqui e faz o somatório. Tem locais que depende da área do apartamento, enfim, aí tem algumas regrinhas, mas aí você vai consultar na concessionária da sua cidade qual que é a regra, tá? Aqui no meu caso deu 16 pessoas. E normalmente na parte comercial, eles consideram um número de pessoas por metro quadrado da área comercial, tá? Também depende da cidade, cada cidade vai ter a sua regrinha, você vai pesquisar aí nos manuais da concessionária de água. Tá certo? Nesse caso aqui, temos 108 dormitórios com 216 pessoas. Tá certo? Próximo passo, esse valor também a concessionária, a companhia de saneamento, de abastecimento de água, vai informar nos seus manuais, que é o consumo por pessoa, consumo per capita. Aqui em Joinville, o consumo per capita residencial é de 180 litros por pessoa. Tem local que é 140, tem lugar que é 200, 220, depende da região, se é praia, se é cidade, se é serra, tá? A companhia de águas, geralmente, o que ela faz? Ela tem uma média, ela sabe qual que é a população da cidade, ela sabe quanto que essa cidade gasta, e ela tem lá dividido por uso, então, se é residencial é isso, se é residencial comercial é aquilo, se é industrial é outro. Então eles têm lá, porque eles têm o cadastro, né, das edificações, então eles conseguem tirar uma média, tá, do local. Então a média de um edifício residencial aqui em Joinville, que é o que eles passam para nós, é 180. Isso vem tudo lá na viabilidade técnica que a companhia informa, ou até mesmo nos seus manuais, tá? Sabendo desses parâmetros, isso a gente tem que buscar sempre, tá? Quando a gente vai começar o projeto, basta multiplicar o número de pessoas pelo consumo per capita delas. Se eu tiver mais de um uso, eu somo, né? Então aqui, ó, eu tenho o número de pessoas vezes o consumo per capita do residencial e o número de pessoas vezes o consumo per capita do comercial. Ele vai me dar aqui o consumo diário total da edificação. Isso aqui é quanto que a edificação consumirá, né? Estimativa de quanto que ela consumirá por dia, tá certo? Agora, para determinar o reservatório, a gente precisa determinar esse parâmetro aqui, ó, dias de reserva. No mínimo, pela norma, é 1 dia, e a maioria das concessionárias pedem 1 dia. Porém, existem concessionárias que pedem mais dias porque tem uma maior incidência de falta d'água. O máximo, de acordo com a norma, é de 3 dias. Por quê? A água, muito tempo parada, vamos supor num dia comum, né? Na média, a gente sempre vai gastar isso daqui no prédio. Então, se eu tiver um reservatório muito grandão, eu vou demorar 3 dias para consumir. Por um lado é bom, se é uma cidade que falta água. Só que, à medida com que esse volume que entrou no dia 1, ele só vai sair lá no dia 3, com 3 dias está ok.
partir de 3 dias, 4, 5, 10 dias, um mês, essa água ela começa a perder as propriedades dela, começa a ter muito, a proliferação de micro-organismos cresce muito, tá? Então, é saudável que seja no máximo 3 dias, tá certo? Ah, mas aqui na minha cidade falta uma semana, água direto, todo ano pelo menos umas 20 vezes falta água por uma semana. Pô, o ano tem 50 semanas, se falta uma semana 20 vezes é metade do ano sem água. Então, o problema não é no tamanho do reservatório, e sim na concessionária, né? Então, tem que denunciar para o Ministério Público essa concessionária, tá certo? Você vai ter volumes de RTI diferentes, tá? Então, tem que sempre consultar quem está fazendo o projeto de prevenção e combate a incêndio. Se você é que faz, você já deve saber. Mas, normalmente, é uma informação simples. Depende da área do empreendimento. E aí vai estar numa tabelinha. Eu acho que aqui eu tenho a tabelinha, ó. Essa aqui é a tabelinha de Santa Catarina, tá? Então, ó, um edifício, a área dele, ó, 8.430. Então, aqui, 8.430 fica entre 5.000 e 10. É um de classe leve aqui, a parte inicial de carga de incêndio. Então, RTI de 15 mil litros, tá? Um risco leve. Então, RTI 15 mil litros, consulte sempre quem está fazendo a aprovação, tá? Quanto de RTI que vai ter. Normalmente essa RTI ela fica no reservatório superior, tá bom? Muito incomum ficar embaixo. Já fiz alguns projetos que ela fica embaixo, mas é o mais comum ela ficar em cima. Então o que vai acontecer? Todo edifício ele tem uma separação de reservatório inferior, que vai receber água da concessionária, e o reservatório superior, que vai distribuir essa água. Tá? Porque a concessionária não tem pressão suficiente para distribuir até jogar a água lá em cima, que o edifício ele é alto, né? Ele é muito alto. Então, o que acontece? A gente vai ter sempre um inferior e um superior. Importante é isso aqui, ó. Água no reservatório inferior, pelo menos 60% do consumo diário. Isso é uma boa prática, tá? Na maioria do Brasil, só que aqui em Santa Catarina é lei estadual. Tá? Então, uma lei estadual de Santa Catarina que obriga que os reservatórios, a parte inferior, seja 60% do consumo diário. Mas é uma boa prática para adotar no país todo, tá certo? E o consumo e o reservatório superior, 40% do consumo diário. Então, desse valor aqui que você calculou de reserva, você vai multiplicar por 0,6 do consumo diário, não da reserva, 0,6, onde você vai ter aqui o volume do reservatório inferior, volume mínimo do reservatório inferior. 0,6 porque vai dar os 60. Aqui a gente vai dimensionar, vai ter uma célula só, geralmente o inferior tem uma célula, e o superior você vai pegar o seu consumo diário, multiplicar por 0,4 e vai somar a nossa RTI, porque a RTI está lá em cima. Se ela estivesse aqui embaixo, você somaria nesse valor, tá? Então, esse aqui é o meu volume mínimo de reservatório. Claro que, caso, vamos supor, fosse aqui uns dias de reserva, 2 dias de reserva, aqui não muda, né? Então, talvez o ideal seria a gente puxar para cá. Só que o que vai acontecer? Eu não sou obrigado a ter essa proporção aqui para a reserva, assim, a proporção é para o consumo diário e não do reservatório total. Então, tem como a gente, equilibrar aí as coisas, tá? Tem como a gente mexer nas coisas. Então, beleza. Eu preciso de 23 embaixo e 30 em cima, tá? 23 embaixo, 30 em cima. Só que aqui acontece, o número de células no superior tem que ser no mínimo 2, isso é normativo. Por que é no mínimo 2? Porque a gente precisa fazer limpeza nesses reservatórios, a gente precisa garantir o abastecimento de água para as pessoas, tá? Direto na torneira delas. Então, eu preciso de 2 células, porque uma célula, enquanto ela estiver limpando, fechada, a outra vai estar liberando água para a galera. Depois disso, eu termino de limpar a primeira célula, fecho ela, abro ela, né, deixo entrar água, fecho a outra, deixo a população consumindo a água fecho a entrada, né, da outra, deixo a população consumindo a segunda célula secou, você fecha o consumo e trabalha com a outra. Você vai fazendo essa troca enquanto você está fazendo a limpeza. O inferior não precisa tanto de 2 células, porque você vai desligar a bomba vai parar de mandar água para cima, e lá em cima eu vou ter água reservada que vai estar abastecendo. E você vai limpar o reservatório inferior, tá tudo certo, terminou de limpar, lá em cima vai continuar abastecendo, então não tem tanto problema.
Você só vai colocar mais células no inferior se, claro, não couber, se você está utilizando aquele sistema com as reservatórios dos tanques, né? Ou se ele for muito grande, se for um reservatório de concreto muito grande, que vai demorar muito tempo para ser limpo. Vamos supor, vai demorar mais de um dia para ser limpo. Aí não, aí como ele vai demorar mais um dia para ser limpo, é capaz da gente terminar a água lá em cima e ainda não ter terminado de ter feito a manutenção. Então a gente separa em dois quando ele é muito grande, tá? Existe um cálculo que a norma até nos passa ali como é que é esse cálculo. Não vou passar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas ele é bem simples. Basta pegar o consumo e dividir pelas horas, pelo tempo que vai demorar para limpar aquele reservatório. E aí o tempo que demora para limpar o reservatório depende geralmente é umas 8 horas, vamos dizer assim, reservatórios de até 80 mil litros. Como é que a gente dimensiona as células, né? Então, nesse caso aqui, eu estou dimensionando um sistema de concreto, um reservatório de concreto. O reservatório inferior, a gente vai ter uma célula só, tá? Aí nós temos uma área, essa área a gente lança no projeto, dependendo, vai ter um espacinho ali lá da vaga de garagem, a gente lança que área que é essa, qual que é a lâmina que a gente vai utilizar e a gente verifica se o volume adotado é maior do que o que a gente precisa, tá? O superior é a mesma coisa, às vezes não precisa ser áreas iguais, tá? Não precisa ser áreas iguais. Então, basta a gente somar esses dois aqui e verificar se o volume do superior, a soma desses dois, né, é maior que esse daqui, ó. A minha soma está dando 50 mililitros para 30, então tá ok. Então eu tenho área suficiente lá no meu projeto, tá certo? E uma coisa importante que a gente precisa dimensionar é a questão da extravasão e limpeza. Existem umas regrinhas que a gente precisa fazer, então é legal a gente entender aqui também como é que funciona. A questão da extravasão e limpeza é o seguinte, a gente tem uma vazão de abastecimento desse reservatório, que normalmente é quem? É o consumo diário dividido por 6, isso é normativo, tá? E se eu tenho mais do que uma célula, essa vazão vai se dividir por 2, certo? Por exemplo, se eu preciso abastecer os dois reservatórios, na verdade eu preciso abastecer todo o sistema em 6,48. Se eu tenho duas células, eu preciso entrar com 3 em um e 3 no outro. 3 metros cúbicos em um e 3 metros cúbicos no outro, tá certo? Então, basicamente assim, a vazão de abastecimento é esse, e a gente precisa considerar o número de células, vocês já vão entender o porquê. Beleza, como que se calcula a extravasão mínima? Bom, fórmula de Manning, que nem está aqui. A fórmula de Manning é uma fórmula de canais, né, de canais. É a água que escoa pela horizontal, numa tubulação horizontal, numa forma gravitacional. Tá? Canais, rios, esgoto, água pluvial, todos esses sistemas eles são calculados pela fórmula de Manning, que é essa fórmula aqui, tá? Sabendo a fórmula de Manning, você pode jogar no Google, se não quiser saber, ver aqui, mas basicamente é a fórmula de Manning. O que eu faço? Eu utilizo qual que é a vazão que eu tenho para descobrir o meu diâmetro do tubo. Porque a fórmula de Manning ela leva em consideração a área do tubo. Se eu sei o meu diâmetro, eu não sei o meu diâmetro dessa área, mas eu sei a vazão. Então eu faço a fórmula inversa da fórmula de Manning para encontrar o diâmetro que eu preciso. Então esse diâmetro ele atende a esse valor de vazão. E aí eu vou adotar um valor nominal, né? Então esse aqui é o valor mínimo interno. A minha tubulação de 85 ela aceita essa vazão, tá certo? Normalmente você pode fazer uma verificação que a extravasão ela vai ser 2 vezes o diâmetro de entrada. Tubulação de entrada, estou entrando com 50 milímetros, 2 vezes esse valor nominalmente esse valor vai ser a minha extravasão. Então, por exemplo, se eu entro com 50 milímetros, o próximo nominal é 60, uma vez, e o próximo nominal é 75, 2 vezes. Então, o próximo seria o 85, tá? Também até bate aqui com o cálculo, mas eu prefiro sempre calcular porque às vezes é melhor calcular pela vazão, ter uma sobra do que ter problemas de extravasamento do reservatório pela tampa. Beleza. E aí, nessa fórmula aqui do diâmetro mínimo, ele não está considerando, mas ele deveria considerar aqui a unidade, tá? A unidade de células.
Fechou, né? Então, porque, por exemplo, se eu tiver dois reservatórios, o meu diâmetro pode ser menor. Porque eu vou ter essa vazão de entrada, ela vai dividir por 2, né? Ah, ela já divide aqui, ó, por isso. Tá, por isso que eu não estava considerando aqui. Pronto. Então, se eu tenho um reservatório, vazão de abastecimento de cada reservatório é esse. Se eu tenho dois reservatórios, a vazão de cada reservatório vai ser essa e meu diâmetro diminui. Fechou? Se eu tiver 3 células, meu diâmetro diminui e assim por diante. Nesse caso, eu tenho uma célula só porque é um reservatório de concreto e aqui vai ser um extravasor de 85 milímetros. A limpeza das células. O que acontece? Como que é calculado? É uma fórmula da USP de São Carlos, tá? Que ela considera o tempo de abastecimento. Então, aqui que ela pega? Ela pega a área do reservatório, e multiplica pela raiz da lâmina d'água. A área do reservatório vezes a raiz da lâmina d'água. E divide esse valor por essa constante aqui, ó, 4.850 vezes 2 vezes 4 dividido por π, tá? Isso aqui é o π. Beleza? E tudo isso é raiz, dentro de uma raiz. Então, é a raiz quadrada da área vezes a altura da lâmina d'água, a raiz da altura da lâmina d'água, dividido por este valor, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Aqui é vezes 1000 só para multiplicar, vai dar em metros, né? Esse valor aqui vai dar em metros, aí eu multiplico por 1000, ó, vai dar em metros. Multiplico por 1000 para saber em milímetros. Fechou? Então é uma fórmula interessante aqui para a gente saber o diâmetro ideal para limpeza. E esse diâmetro ele está considerando que é um tempo de esvaziamento em até 2 horas, ou seja, é um diâmetro necessário para eu esvaziar esse reservatório em 2 horas. Então, basicamente, o 2 horas é esse valor aqui, tá? Da fórmula. Mas é bom manter. E aí, aqui o diâmetro interno é 53, e aí eu estou adotando o 75 milímetros, tá? O mesmo vale para o reservatório superior, são os mesmos cálculos, a única diferença é que aqui eu vou ter 2 células, tá? Mas aí dá tudo igual, tá vendo? O reservatório superior, a única diferença é aqui, ó, é na vazão. Tá vendo que eu tenho uma unidade e 2 unidades, mas se eu tivesse uma unidade só, a vazão é maior do que a de entrada, tá vendo? Por quê? Porque a vazão da bomba, a vazão que vai mandar para o reservatório superior, é diferente da vazão que entra da concessionária, tá? E normalmente a gente calcula a vazão da bomba como sendo a vazão do consumo diário dividido por 4, em 4 horas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente precisa abastecer todo o consumo diário em até 6 horas. Esse é o que a norma pede, é o mínimo. Para a bomba, o mínimo também é 6 horas. Abastecer todo o consumo diário em até 6 horas. Só que a boa prática, ela manda você abastecer em até 4 horas esse reservatório. Você pode ficar entre 4 e 6 horas, né, do consumo diário, mas é isso. Então, como eu estou estimando o tamanho do extravasor, depois aqui, quando eu for calcular a bomba, eu vou maneirar a mão aqui nessa vazão. Mas como aqui é o extravasor, é a parte de segurança, eu prefiro calcular pelo máximo aqui, que é o consumo diário em até 4 horas. Então, pensa, eu preciso abastecer 38 mil litros em 4 horas. Essa é a conta. Então eu pego, aí claro, vai dar esse valor, só que lá em cima eu tenho duas células. E aí vai dividir por 2 esse valor, vai reduzir o extravasor, né? E aí, ó, um extravasor de 75 milímetros em cada célula. A questão da limpeza é a mesma conta, tá? Tempo de esvaziamento em 2 horas e é isso. E espero que você tenha curtido esse vídeo. Vejo você nos próximos. Não esquece o like, se inscreve no canal. Valeu e tchau, tchau.